Salve, salve, irmãos queridos, bem-vindos ao nosso podcast Partilha Entre Irmãos da comunidade Bom Pastor, nesse tempo pascal em que as alegrias da ressurreição de Jesus vão se espalhando e vão permeando a vida da gente. Minha irmã Laura Beatriz, tudo beleza? Padre Antônio, tudo na força da Páscoa. O tempo bom, Padre Antônio. É bom, é verdade, né? Nossa, a gente sente assim a cada dia a força da ressurreição levantando a gente, nos animando e nos dando coragem para os desafios, né, Padre? Então vamos nós aproveitar os ventos a favor e vamos soprar aí para o barquinho ir mais em frente. Laura, estamos partilhando nesse tempo pascal o livro de Atos dos Apóstolos, que acompanha a gente ao longo desse tempo todo, né? E que é muito gostoso da gente ler, da gente vasculhar, ensina tanto pra gente. Nós, é verdade, só conseguimos até agora ir até o finalzinho do capítulo 1. Mas hoje... Pelo menos todo o capítulo 1. Exato. Hoje estamos adentrando no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, que é o relato daquele dia bendito de Pentecostes, em que o que Jesus plantou na cruz deu frutos na vida da igreja, né? O derramar do Espírito Santo, o dom do Espírito Santo que traz com ele tantos dons que nos capacitam para fazer a obra que o Senhor espera de nós. Atos 2 é esse relato do dia de Pentecostes, que é o dia em que a igreja é dada ao mundo, é dada a conhecer ao mundo. Eu faço uma comparação entre o dia de Pentecostes e a festa da Epifania. Porque na festa da Epifania nós vemos o pequeno Jesus nascido, agora revelado às nações. Na festa de Pentecostes nós vemos a igreja do Senhor, que foi sendo forjada por Jesus em diversos atos, quando Jesus institui a Eucaristia, quando Jesus confia a Pedro o primado sobre os demais apóstolos. Agora essa igreja é tornada visível diante dos olhos do mundo, esse mundo que naquele momento estava reunido em Jerusalém para a celebração da festa. Então, acho que seria bom a gente entrar em Pentecostes. Padre Antônio, eu guardo no meu coração o que o senhor falou no primeiro podcast da primeira semana da Páscoa, que é o segundo capítulo, que normalmente nos livros, né, os capítulos mais importantes estão no final, mas é o mais importante, é o começo. É o segundo, mas é o começo de tudo. Então eu guardei isso assim no meu coração, no sentido de que sem esse começo aqui não teria Atos 3, não teria Atos 4, não teria igreja, não teria nada. Então, assim, isso ficou assim gravado no meu coração para que a cada dia, além do mais nesse tempo de Páscoa que a gente está vivendo, mas a cada dia saber que o começo está aqui. O começo é parar, orar e invocar o Espírito Santo. Isso. Todo o resto é o desenvolvimento desse começo. A gente precisa cuidar muito dos nossos começos, não é? Discernindo aquilo que de fato vale a pena ser começado na nossa vida e aquilo que não vale a pena. Há um ditado, né, antigo, que diz que às vezes pequenos erros no começo se tornam grandes no final. Né? Então, quando você vai resolver um problema de matemática, se você errar um sinalzinho lá no começo, pronto, erra todo o resto. Né? Também assim é na vida, né? Por outro lado, se você tem um bom começo, você tem uma grande chance de ter o desenvolvimento de algo legal, né? Por isso a gente cuida tanto da saúde do neném. Hoje em dia há tanta preocupação em acompanhar as mulheres enquanto elas estão gestando, porque esse começo vai dizer muito de como vai ser a saúde depois, né, daquela criança, daquela pessoa. Também do ponto de vista psicológico, a gente sabe como é preciso que uma criança seja cercada de um ambiente saudável, porque todo o resto da sua vida vai ser o desenvolvimento daquilo que ela absorve no iniciozinho. Ora, Atos dos Apóstolos diz a mesma coisa pra gente, né? O começo de tudo
é esse derramar do Espírito Santo. O modo como ele aconteceu, os frutos que ele trouxe, e todo o resto é o desabrochar disso. Então, acho que seria uma boa primeira pergunta que a gente poderia se fazer, né? Como é que eu estou cuidando dos começos que eu estou vivendo hoje? Ah, mas eu não estou... Não, de repente, eu estou começando uma etapa nova na minha vida agora. Eu estou começando amizades novas, um relacionamento novo para quem está num namoro, num noivado, sei lá, ou numa etapa nova de vida, um novo trabalho, um novo casamento, ou alguém que está... um novo casamento, não, um casamento, né? Ou alguém que está... sei lá, cara. Até começando um novo dia. Exato, né? Eu quero começar uma nova etapa da minha vida, um tempo de conversão na minha vida. Como é que você está cuidando disso, né? Não podem ser só boas... como é que a gente pode dizer? Boas intenções, né? Uhum. Você tem que cuidar desse começo, você tem que se exercitar em algo positivo. E, acima de tudo, você tem que estar aberto à direção de Deus, ao mover do Espírito Santo, para que ele te firme, né, no propósito, para que ele te dê um caminho seguro, para que ele te dê dicas importantes. Então, como é que eu estou cuidando dos começos que eu posso estar vivendo hoje na minha vida, né? Ou será que eu estou vivendo tudo de uma maneira um pouquinho leviana, né? Vamos ver no que vai dar. Será que é assim que funciona, né? Então, os apóstolos viveram um grande começo em Atos 2, né? A gente viu já algumas coisas importantes em Atos 1, né? Por exemplo, que eles estavam reunidos, perseverando em oração. Tudo isso é parte desse começo. Perseverando em oração, né, no lugar onde eles costumavam estar, né, e por aí vai, né? Atos 2 fala especificamente do dia do cumprimento da promessa do Pai, que é o derramar do Espírito Santo. E aí vem algumas outras coisas interessantes, né? Logo no versículo 1 se diz: eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Acho que essa palavra reunidos, ela é bonita, né? Porque eles não estavam só juntos, eles não estavam só... que palavra a gente poderia usar para falar disso? Sei lá, eles não estavam só como pessoas que estão no metrô. É diferente. Né? No metrô a gente não pode dizer que nós somos reunidos. Não. Né? No metrô a gente está empilhado. Ajuntado. Exato, sei lá qual é a palavra que usa, né? Mas eles ali no dia Bonita de Pentecostes estavam reunidos num mesmo lugar. Parece quase que é uma repetição, né? Reunidos num mesmo lugar. Como que para mostrar que, olha, havia um laço ali, né, de coração, né? Saber estar reunidos me parece que é uma boa coisa a gente aprender e buscar, né, na nossa vida. A gente pode estar em casa e não estar reunido, e não estar cultivando isso. Todo mundo já ouviu certo tipo de expressão assim: nós nos tornamos estranhos debaixo do mesmo teto. Né? Às vezes, num casamento ou numa vida com os filhos, sei lá, somos 4 estranhos debaixo do mesmo teto. Bom, nós moramos no mesmo lugar, estamos ajuntados no mesmo prédio, no mesmo apartamento, mas não estamos mais reunidos. Então, cultivar isso, né, esse laço interior, que pode ser feito ou desfeito de maneiras tão sutis, né? Às vezes, numa mesma igreja, né, a gente vai para a missa, né, e a igreja diz tanto, de uma maneira tão frequente durante a missa isso: o amor de Cristo nos uniu. Mas a gente, às vezes, parece que não age muito assim, né? Peraí, se o amor de Cristo uniu a gente aqui, então eu não estou sozinho nessa igreja, né? Eu não posso agir o tempo inteiro como se eu estivesse só, entrei, saí e pronto. Não. Há algo aqui entre a gente que é intenso, que é de Deus, né? E que cria um ambiente diferente onde o Espírito Santo pode agir, se manifestar. Então, perguntinha boa talvez para casa, né? O ambiente que eu estou cultivando na minha casa é um ambiente propício para que o Espírito Santo se manifeste? Eu estou com o coração disposto a estar unido com as pessoas que estão comigo? Porque a tendência da gente sempre dizer: não, mas eles, tudo bem, eles são eles, né? Mas aí a minha parte dessa história, como é que tá? Né? Eu tô abrindo espaço para me unir a essas pessoas, para ter
entendimento com elas, uma palavra que hoje todo mundo gosta tanto, né? Empatia com elas, eu estou entendendo, estou me esforçando por entendê-las. Eu acho que tudo isso faz parte desse estar reunidos, né? Que os apóstolos estavam. Padre Antônio, enquanto o senhor falava, eu fui lá para aquela casa de retiros, próxima à Universidade do Quesne, né, em fevereiro de 67, porque eles estavam reunidos num só coração, numa só alma. Desde a sexta-feira, né, aqueles jovens, né, da universidade, com professores, né, todos católicos de vida vivida na igreja, uma ou duas irmãs evangélicas, né? E fui lá. Enquanto o senhor falava, assim, eu pude contemplar a mesma graça aconteceu naquele final de semana. Eles estavam reunidos em oração, em retiro, né? E o Espírito Santo se derramou em cada um teve uma manifestação. Então, enquanto o senhor falava, eu contemplava também aquele momento lindo lá, daquele final de semana, ficou conhecido como o famoso final de semana de Duquesne. Vem assim ao meu coração a importância da gente poder, como o senhor destacou, né, tá reunidos no mesmo lugar, em oração. Esse reunidos no mesmo lugar passou a ter uma compreensão nova, né? Então, assim, sabemos que existem outras situações, mas aqui a gente está lendo em Atos dos Apóstolos, aconteceu, é bíblico e é histórico que aconteceu em 67. Então, assim, me vem o Espírito Santo como que suscitando, com essa leitura de Atos 2, como que chamando para a gente se reunir novamente uns com os outros em oração para que ele faça a obra dele. Né? A gente vive num tempo que está isolando muito a gente uns dos outros, né? A gente está se acostumando demais com esse bichinho aqui, né? E talvez por conta disso e por uma série de outras coisas, a gente está perdendo essa naturalidade em se reunir de uma maneira mais real, né? Acho que poderia ser, como é que a gente pode dizer, uma boa meta para o nosso tempo pascal, né? Voltar a se reunir um pouco mais nas nossas igrejas, nos nossos grupos de oração, mesmo entre amigos para orar juntos, né? Mas presencialmente, como a gente fala, né? Porque esse estar presentes uns aos outros cria um ambiente propício para que Deus possa se manifestar no meio de nós. E muitas coisas boas que a gente recebe por aqui, a gente não substituem o que a gente só pode receber aqui. Né? Então a gente precisa lembrar que isso daqui pode trazer muita coisa legal para a gente, de fato traz, mas não traz tudo. Existem coisas que só podem ser feitas, Deus só pode trabalhá-las na gente quando nós estamos presentes uns aos outros de maneira real. Real, né? Não só por uma tela, né? Porque a tela não me dá... Eu lembro quando a gente estava no tempo da pandemia, que tudo era por tela, né? As pessoas que trabalham com isso daqui, dizendo o que a gente pode esperar disso e o que a gente tem que aceitar que isso aqui não dá, falavam muito, olha, quando você vai falar pela internet para outras pessoas, você tem que concentrar a sua comunicação mais nesse ou naquele ponto, para tentar prender as pessoas, porque quando elas veem você na tela, elas perdem muito da comunicação que acontece, por exemplo, com o olhar, com os gestos, com o aproximar-se e afastar-se. Tudo isso a pessoa perde na tela. Isso para dizer o quê? Não é uma questão de técnicas. Esse estar presente um ao outro, interagir de maneira viva um com o outro, isso é muito importante, seja do ponto de vista humano quanto espiritual.
Então a gente pode, durante o tempo da Páscoa, tentar fazer um pouquinho mais isso, né? Não, eu vou tentar estar com os meus irmãos, né? Me deslocar e encontrá-los, estar ali com eles no horário de tal a tal. As nossas igrejas precisam muito disso, né? Jesus não fundou um perfil no Instagram, Jesus fundou uma igreja, né? É diferente. Pode parecer igual para algumas pessoas, mas não é bem diferente, né? Então, acho que isso é uma das coisas. Depois, uma outra coisa interessante, os apóstolos estavam reunidos no mesmo lugar, não sabiam exatamente o que ia acontecer, mas estavam todos com expectativa. Uhum. Eu acho que essa palavra também é fundamental. Lá em Duquesne, né, você lembrou que é o início da renovação carismática na Igreja Católica. Quando o fim de semana do retiro começou, a Pat Mansfield, no relato dela, ela diz que estava todo mundo meio incerto o que ia ser aquilo. Alguns com uma ideia de que talvez fosse um momento muito interessante, outros para fazer apenas mais um retiro. Durante o retiro, alguns ficaram... mostrar um pouco mais de entusiasmo, outros parecia que estavam ali só de corpo presente, mas em algum momento houve um ambiente de expectativa que foi criado pelo próprio Deus. E aqueles jovens corresponderam a esse ambiente. E a expectativa levou-os todos à capela. E ali algo aconteceu. Nosso Deus é um Deus, tem música para isso, né? É um Deus de promessas. E Jesus diz que o Espírito Santo, o batismo no Espírito é a promessa, é a grande promessa. Ora, ninguém faz promessas se não quer criar expectativas. Logo, se o nosso Deus é um Deus de promessas, ele é um Deus que gosta de criar expectativas. E seria maravilhoso se a gente mantivesse as expectativas, né? Até que elas se cumpram. Porque nosso Deus é Deus, não é político, né? Política que faz promessa para criar expectativa e ganhar voto. E depois, né, não vai. Mas Deus não. Né? Deus cria expectativas para que a gente veja o cumprimento das promessas. Então, me assusta um pouquinho, porque eu acho que isso é muito ruim, né, do ponto de vista espiritual, quando a gente vai a algumas igrejas ou vai às igrejas e tem a impressão de que as pessoas não têm expectativa alguma com relação àquilo que elas estão vivendo ali. Estão elas simplesmente dando a Deus o cumprimento de uma tarefa, mas sem a expectativa de que Deus vai dar a elas o cumprimento de uma promessa. Ah, meu Deus do céu, que coisa chata isso, né? A gente não sabe se é igreja, se é escola, se é quartel, se é creche, né? Onde as criancinhas vão para mostrar que estão cumprindo, né, uma tarefa. Não, nós vamos, obviamente, porque nós temos um dever de fidelidade, mas porque também esperamos que o Senhor realize as suas promessas. Então, vamos à igreja, nos reunimos com expectativas. Senão, nada feito, né? E quando você tem expectativas, você recebe do jeito que Deus quer dar. E eu já vi muito isso acontecer, né? Uma vez aqui no grupo de oração, eu estava no grupo de oração sentado, eu estava participando do grupo de oração, e a pessoa bateu no meu ombro. Padre, o senhor vai falar hoje? Eu falei, não, hoje eu não vou falar não, eu vim ouvir, não sei o que lá. E logo depois um irmão aqui começou a pregar, e foi tão bom, mas eu estava com muita expectativa de ouvir Deus, então para mim foi maravilhoso. Eu não sei se para a pessoa que estava atrás de mim foi bom, porque se ela estava com expectativa de ouvir um padre, e naquela noite não foi um padre, eu lamento por ela, mas eu queria ouvir Deus. E aí, para mim, foi bom para chuchu. Para ela, não sei, né? Então, a gente precisa ter... Olha, se a gente tem expectativa de ouvir Deus, é isso que a gente vai ouvir. Caso contrário, se é menos do que isso, ou a gente se frustra, ou a gente vai ter apenas uma resposta humana a expectativas humanas. Mas me parece que os apóstolos estavam com boas expectativas em Deus, ou seja, o ambiente era propício para receber o que o Senhor daria. Né? Acho que isso aí já é uma excelente coisa, né? Fiquei assim com muita vontade da gente pegar o próprio texto, Padre Antônio, de Atos 2, o senhor já partilhou o 1, né? E no 2:2 de repente veio do céu um ruído, primeiro sinal, né, do Espírito Santo, como se soprasse um vento impetuoso e encheu toda a casa
onde estavam sentados. Eu amo, eu fico tão tocada, essa palavra encher, não sei como é que está no original, se eu pode dizer. É encher mesmo. Ela está sempre ligada, o Espírito Santo, quando ele se derrama, ele não vem uma parte da minha cabeça, uma parte do meu psiquismo, uma parte dos meus relacionamentos familiares. O Espírito Santo encheu toda a casa onde eles estavam sentados. Meu Deus, que beleza isso! E no 3, apareceram-lhes então uma espécie de línguas de fogo que se repartiram e repousaram sobre cada um deles. Ficaram todos, a palavra de novo, cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Me toca profundamente o sinal da língua de fogo, Padre Antônio, porque eu tremo, eu quero tremer cada vez mais com aquela palavra incrível, não me lembro onde está, Padre Antônio, que no final do tempo seremos julgados pelas palavras que dissermos. Então, acho assim, muito significativo o Espírito Santo se manifestar como línguas de fogo. Sinto a mim, nesse momento, hoje, né, abril 2023, né, o Espírito Santo me alertando assim, minha filha, eu quero derramar essas línguas de fogo, porque sem essas línguas de fogo vai ser uma língua meio esquisita que você vai estar usando para falar. Então, sinto assim muito forte que ou eu estou... isso para não entrar antes, né, sem entrar agora no dom de línguas, mas assim, nesse primeiro momento, sinto um alerta do Espírito Santo, né, para aquilo que eu que uso, que eu preciso pedir que o Espírito Santo venha sobre a minha língua para que eu possa usar a minha boca, para que eu não entre nessa palavra terrível. No final dos tempos, seremos julgados, né, por toda palavra negativa, inútil. Então, assim, sinto o Espírito Santo nos sacudindo em relação a isso, Padre Antônio, para a gente rever as palavras. O senhor falou da internet, meu Deus, quanta palavra inútil, mas não é só lá não, às vezes aqui sai muita. E sinto realmente nesse momento o Espírito Santo nos levando a fazer assim um exame de consciência, nos revendo, né, que palavra eu tenho usado, como batizada que eu sou, como filha da igreja, né, e a cada dia. E se essa língua de fogo, ela está fazendo parte da minha vida hoje ou não? Laura, olha, tem muita coisa aí que você... Eu parei lá em cima ainda, porque tá. A primeira coisa, o de repente. O versículo 2 começa com de repente. De repente. Quer dizer, eles estavam esperando há 9 dias e de repente. É como se fosse uma maneira do autor sagrado dizer, olha, eles estavam esperando, eles estavam unidos, eles estavam com expectativas, mas de repente, quer dizer, aconteceu algo que era inesperado, que não estava no controle deles. Que não podiam imaginar que iria acontecer naquela... maravilhoso, foi na hora de Deus, foi do jeito de Deus, de repente, né? De repente é demais. Esse de repente, né? Nosso Deus é um Deus que de repente faz verdade, coisas que surpreendem a gente. Então, estar atento aos de repente de Deus. Gostei. Né? Não perder os de repente de Deus, porque a gente às vezes tem uma agenda tão detalhada, a gente quer ter tanto controle. De repente me parece uma coisa que fala que parece que fugiu do controle deles naquele momento alguma coisa. Algo que acontece de repente está fora do controle da gente. E Deus quer sempre nos surpreender, né? Aliás, como ele faz, né, Padre Antônio? Então, eles estavam fazendo tudo direitinho. Eles criaram um ambiente para receber. Propício. E aí, isso é que eu acho que eles estavam prontos para receber.
Mas a hora que Deus quis dar, do jeito Foi na que hora Deus que ele quis, foi do jeito que ele quis, né? Então, A meio de repente. de repente. Depois, uma coisa que me chamou a atenção foi que eles ouviram um barulho vindo do céu. Então, antes de ter barulho na terra, tem que ter barulho vindo do céu. Antes de você fazer barulho na terra, você tem que ouvir o barulho que vem do céu. Vem do céu. O problema, muitas vezes, inclusive das nossas palavras inúteis, é que a gente faz muito barulho na terra sem ter ouvido o barulho vindo do céu. Ai, E aí, né, quando o barulho brota da terra, o que nasce da carne é carne e não vai muito mais longe do que isso, né? se eles estavam atentos para ouvir esse barulho do céu, é porque naquele momento eles não estavam fazendo um barulho que os impedisse De ouvir, né? Então, sabe, de repente, não sei como aconteceu, eles ficaram sensíveis a algo e começaram a perceber que vinha barulho de Vinha cima, barulho do céu. né? E o barulho que vinha de cima era como se fosse um vento, né? Que encheu toda a casa. Nossa. Né? Então, é um barulho que encheu a casa, como se fosse um vento que encheu a casa. Não se diz que foi um vento que encheu, como se soprasse um vento. Quer dizer, foi um barulho, alguma coisa vinda do céu, que eles perceberam, cara, tá caindo algo aqui. Né? Não brotava da terra, né? não era produto das mãos deles, né? E era dentro da casa, não era fora, né? Uma casa fechada, eles estavam fechados, né? Ainda dentro da lógica dos evangelhos, eles estavam fechados num lugar com medo de quem estava fora, e de repente vem um barulho de cima, dentro da casa, só pode vir do céu, né? E aí aparecem as línguas de fogo, né? Quer dizer, eles veem sobre eles línguas de fogo, né? Que os padres da igreja, quando interpretam essa passagem, vão sempre nessa linha que você falou. Quer dizer, na verdade eram labaredas, eram chamas, mas como se fossem línguas. Ou seja, tem a ver com fala, tem a ver com comunicação. Deus estava comunicando a eles algo vindo do céu, que tornaria eles capazes de comunicarem isso a outras pessoas. Portanto, a gente tem que receber do céu para poder passar para outros, né? Senão, se a gente dá para os outros aquilo que a gente não recebeu do céu, a gente vai dar coisas inúteis. E o apóstolo Paulo diz isso, né? Seremos julgados por cada palavra inútil. Ele não diz nem que é por cada palavra má. Ele diz que é por cada palavra inútil que a gente diz, né? Então, tudo isso está falando de algo que começa em Deus, algo que vem de Deus, algo que se recebe da parte de Deus e que você agora então vai transmitir a outros, né? Tanto é verdade que o primeiro sinal, depois que eles ficaram cheios, porque você percebe que primeiro é a casa que fica cheia com o barulho como se fosse de um vento. E depois se diz que eles ficaram cheios do Espírito Santo. O primeiro sinal é que eles começam a falar. Ou seja, tá fluindo uma comunicação que vem de Deus, né? Por isso os padres da igreja, os autores primitivos, diziam que Pentecostes é o caminho de volta para os planos de Deus, que lá no início da Bíblia, no livro do Gênesis, foram bagunçados pelo homem, por exemplo, quando o homem construiu a Torre de Babel, né? Todo mundo lembra dessa história da Torre de Babel, né? Os homens se uniram com um propósito. Só qual era o propósito? Tornarem-se conhecidos. Vamos construir uma torre que suba até o céu e tornar o nosso nome conhecido por isso. Tudo ideia da cabeça dele. E o propósito era que eles fossem exaltados, né? Portanto, a gente também pode se reunir e ter expectativas ruins, né? E aí o Senhor confunde as línguas, né? Quando o que está no alvo é a nossa exaltação pessoal, a gente se confunde, a gente não se encontra, a gente se perde um do outro. Quando o que está em jogo é a glória de Deus, quando o que está movendo é a glória de Deus, quando o que está movendo é algo que vem de Deus, a gente se reencontra. A gente consegue se comunicar de novo.
é um pouco o sentido espiritual e vamos dizer assim, o ponto de ligação do milagre do dia de Pentecostes com coisas que estão na Bíblia, no Antigo Testamento, que precisavam ser refeitas por Deus. E que ele refaz em Cristo e na igreja pelo poder do Espírito Santo. Então, todo o Antigo Testamento mostra uma série de descaminhos da história humana que o Senhor, nos salvando, ele agora tem que recompor. E uma das coisas que ele recompõe é a nossa capacidade de nos comunicarmos, né, de chegarmos ao coração uns dos outros com algo que vem de Deus e que nos leva junto para Deus. A ação, o trabalho do seu Espírito Santo. Isso recompõe o plano de Deus que tinha sido quebrado lá ainda na origem da humanidade, quando os homens, querendo se tornar exaltados e conhecidos, quiseram construir uma torre que fosse vista por todos. Quer dizer, é uma maneira que a Bíblia tem de dizer, olha, quando vocês buscam a exaltação pessoal de vocês se perdem uns dos outros. Quando vocês se deixam conduzir pelo Espírito Santo e buscam a glória de Deus, vocês se reencontram. Então, o milagre de Pentecostes, ele faz esse contraponto. Ele é a cura para essa ferida na história dos homens, que na Bíblia é descrita lá no primeiro livro, no livro do Gênesis, através da história da Torre de Babel. Padre Antônio, a última frasezinha do verso 4, né, que é o primeiro parágrafo, depois de ficarem todos cheios do Espírito Santo e começar a falar em outras línguas, isso me tocou agora assim, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Mesmo algo totalmente novo e que aconteceu de repente, né, o continuar daquela experiência era conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Me faz assim, me dá o sentimento de que da mesma forma para nós agora, conforme o Espírito Santo vai nos concedendo que a gente fale, porque como está aqui em outro capítulo do Atos dos Apóstolos, mais na frente, haverá um momento em que o Espírito Santo não concede, ao contrário, pede para eu parar. Então, assim, essa dependência, achei muito forte isso, me deu até vontade de pegar a Bíblia de Jerusalém para ver como é que está em outra tradução, mas esse conforme o Espírito Santo. Então, esse primeiro parágrafo é concluído com essa palavra, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem, imprimindo assim na gente esse desejo de uma dependência. Olha, cuidado, né, minha filha, que você pode começar pelo Espírito e de repente, né, como está lá naquela carta, acho que Gálatas, não terminar no Espírito. Então, uma dependência contínua e constante, conforme o Espírito Santo lhes concedia, para que eu, de repente, não corte. Porque eu posso, de repente, interromper ou cortar, né, Padre Antônio? Acho que uma palavra boa é a palavra docilidade, né? Você recebe os dons do Espírito, a manifestação do Espírito, mas é preciso que haja docilidade, tanto para que ele se manifeste como ele quer e você acolha o que ele tem a oferecer. A gente não impõe a nossa pauta ao Espírito Santo, a gente não impõe a ele o modo como ele deve se manifestar através de nós, a gente acolhe os dons que ele nos dá. E por outro lado, como você disse, a gente se deixa conduzir por ele até o momento em que ele deseja. E quando ele diz agora basta, basta, não adianta a gente forçar barras, né? Eu acho que a palavra docilidade, ela dá um pouco essa... Eu tenho que estar de tal maneira atento ao Espírito Santo que eu acolha o que ele quer fazer através de mim e não fique desejando fazer de outro jeito, às vezes invejando o modo como ele age através de outra pessoa, por exemplo,
os dons que ele me dá, os talentos que ele me concede, o modo como ele quer se manifestar através de mim, eu devo ser humilde para acolher e dócil, para que ele possa se manifestar livremente. Mas, por outro lado, eu também não devo forçar barras, porque se em algum momento ele diz basta, basta. Todos os irmãos que servem em grupos de oração e tal sabem do que eu estou falando, né? Há um momento em que chega. Então não adianta você ficar forçando para continuar falando, ou orando, ou declarando, ou proclamando isso ou aquilo. Se ele parou, por que eu vou continuar? Porque se eu continuar, eu continuo na minha carne, né? Então não vai produzir nada de bom, né? Essa docilidade ao Espírito Santo, ela é algo que a gente pode cultivar tanto para servir num grupo de oração, como para, por exemplo, conversar com uma pessoa amiga, né, que está colocando para a gente uma situação delicada, às vezes pedindo um conselho. Bom, de repente o Espírito Santo, naquele momento, a gente sente lá dentro, olha, ora por essa pessoa, não fala muito, não dá muitos conselhos. Olha, eu estou sentindo eu queria rezar por você, podemos rezar junto um pouquinho? E também ele vai dizer, agora pronto, basta, não precisa ir além disso. Ou então, não, olha, agora você conversa com ela, mas ouve mais do que fala. E aí ele dá esse dom da escuta, né, que também vai fazer bem à pessoa. Mas se a gente acha, não, essa pessoa está falando comigo, então eu tenho que dar uma solução para ela. Sim, mas quem te disse isso? Foi o Espírito Santo ou você está se cobrando isso? Sabe, essa docilidade para perceber a direção que ele está dando e o modo como ele quer trabalhar através da gente, e até onde e até quando, para que a gente não continue quando ele parou. Isso daí é um negócio muito legal. Eu fico impressionado porque os apóstolos parece que logo eles estavam tão abertos para receber e tão dóceis que logo de primeira vez ele já, porque o Espírito Santo conseguiu falar, né? Ou melhor, eles falaram, porque não é o Espírito Santo que fala, eles falaram em cada língua conforme o Espírito Santo. Então, quer dizer, ninguém imitou o outro, cada um fez o que estava recebendo. O Espírito Santo concedia a cada um, né? Entendeu? Então eles estavam dóceis, cada um dócil para receber e exercitar aquilo que o Espírito Santo estava dando para ele. Isso é uma coisa muito madura, né? E me parece que é uma maturidade que a gente também precisa. Não adianta eu querer imitar o outro. Não funciona desse jeito, não precisa ser desse jeito, né? E, por outro lado, enquanto eu estou imitando, eu não vou estar aberto a receber aquilo que é o próprio que ele quer me dar. Padre Antônio, essa palavra docilidade caiu tão bem, tão bem. E aí eu pensei assim, não ria de mim, não existe um curso para ser dócil ao Espírito Santo, né? Agora o Padre Antônio vai ministrar em maio um curso para ser dócil ao Espírito Santo. Os apóstolos não fizeram um curso para ser dócil ao Espírito Santo, né? Eles se abriram. Então, assim, como essa docilidade ao Espírito Santo, né, é algo que a gente só pode aprender com ele mesmo, né? Eu posso até ser ajudada por alguma palavra do Senhor ou por algum... Mas é algo que eu dependo dele, o Senhor chamou a atenção, quer dizer, eles estavam tão abertos ao Espírito Santo que eles, já nesse mesmo momento, eles se mantiveram dóceis ao Espírito Santo. O que não significa que depois eles conseguiram fazer isso automaticamente. Pois é, isso aí que eu ia chegar. Não foi, houve momentos em que eles tiveram que aprender de novo, porque essa questão da docilidade, ela é assim. Você vai ficando mais sensível e mais perceptivo às inspirações do Espírito Santo à medida que você vai aprendendo a, primeiro, tirar obstáculos a ele e permitir que ele faça. E isso não é uma coisa que se aprenda na teoria e depois se faça na prática. É uma coisa que se aprende fazendo. Uhum. O que significa que possivelmente em alguns momentos você vai conseguir fazer, mas de repente em algum momento lá na frente você não vai conseguir, aí vai perceber, aí vai poder ter a chance de em outra oportunidade ficar um pouco mais atento a ele, ser um pouco mais dócil a ele.
E isso é uma coisa prática, não tem uma coisa teórica. Né? É claro que quando você lê a Escritura, você percebe os modos como o Espírito Santo agiu na vida de outros. Você percebe algumas coisas que são características do trabalho dele e coisas que são características de um trabalho que não é dele. Óbvio que você vai se alimentando da Sagrada Escritura e isso vai te ajudando no discernir. Mas o discernimento, ele sempre tem um elemento prático, concreto, do aqui e agora, no qual a gente pode falhar um pouquinho, ser dócil, mas não o suficiente, e por aí vai. E aí a gente vai tentando de novo. E se na próxima você consegue ser mais dócil e se deixar conduzir melhor, isso torna você mais capaz de estar mais dócil numa outra oportunidade. Mas não tem como primeiro fazer no tubo de ensaio e depois fazer na realidade. Né? Por isso que é preciso arriscar. É um trabalho de fé. Né? Você arrisca. Não deu certo. Volta. Daqui a pouco tenta de novo, faz de outra maneira. Ele vai te pedir novas coisas. Né? Mas os apóstolos também, em alguns momentos, tiveram dificuldade. Pedro teve dificuldade com isso. Né? A Paulo também. Né? Paulo queria insistir numa determinada direção e depois ele insistiu em 1, 2, 3 vezes, que o Espírito Santo conseguiu vencer a resistência dele, ou a teimosia dele, e fazer, mostrar para ele para o outro lado. Mas foi um caminho. Foi um caminho. A gente tem a tendência a querer tudo muito pronto, muito imediato, né? E na vida com Deus existem coisas que são prontas e imediatas. Pronto, agora aconteceu, mudou o rumo, ok. Mas existem outras que não são, que são um aprendizado de docilidade, de dependência. E isso vai acontecendo ao longo do tempo. E a gente tem que apostar nisso, né? E pessoas que estão muito adiantadas, né, no relacionamento com Deus, em algum momento percebem que falharam num ponto, porque a sua humanidade se intrometeu demais e tal. E aí retomam e se preparam para um novo sim para Deus ali adiante, se arrependem e recomeçam. E às vezes a gente não está nem falando de pecados, a gente está falando de, às vezes, uma falta de percepção de algo, ou então como é que a gente pode dizer? Uma limitação de compreensão. Né? Na história da igreja, a gente tem santos que criaram problemas para outros santos, porque não conseguiam perceber, por exemplo, o que o Espírito Santo estava fazendo através daquela pessoa ali. Então, não, isso não pode, não, isso não está certo. Né? E depois de um tempo percebiam que tinham exagerado no seu zelo, ou tinham tido uma limitação de percepção, e se arrependiam, pediam perdão, depois ajudavam. Então, esse caminho é um caminho, não está pronto. Né? Então, docilidade ao Espírito Santo, de fato, é algo que a gente aprende no dia a dia. Né? Padre Antônio, depois da docilidade, assim, o que para mim, nessa primeira parte do capítulo 2, se destaca é o fruto do Espírito Santo da coragem, porque aqui o texto vai dizer que era um dia de festa, que a cidade estava cheia, e vai citando as pessoas, partos, medos, elamitas, meu Deus do céu, Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, vai citando. Isso aqui é um mapa mundi, viu? O mapa mundi. Se você pegar do lado, imagina um mapa, se você Deus. pegar do lado esquerdo de cima, do nordeste do mapa para baixo, os principais pontos geográficos do mundo daquele tempo, tá? Que eram conhecidos naquele tempo, estão descritos aqui. Então é como se Deus tivesse feito assim. Imagina o mapa do mundo, Deus fez assim. Pegou a gente daqui até aqui, botou em Jerusalém no dia de Pentecostes. Literalmente, porque partos, medos, elamitas, é como se Deus tivesse pego de cima do mapa, descendo até romanos, cretenses, árabes, que é o pessoal que está aqui, romanos e cretenses aqui. Então é como se Deus tivesse feito assim, ele varreu o mapa mundi e colocou esse pessoal todo em Jerusalém no dia de Pentecostes. Ele fez assim. O movimento da mão é esse. Uau! Ou seja, a mensagem de Pentecostes é para o mundo todo. Né? O que tinha para ser dito ali é para todos. Amém. Padre Antônio, no versículo 6 está assim: ouvindo aquele ruído, então,
não apenas os apóstolos, Dentro. né? Ouvindo aquele ruído, os que estavam, aquele povo todo que a gente acabou de citar, meu Deus, reuniu-se muita gente e maravilhava-se de que cada um os ouvia falar na sua própria língua. Aí, no versículo 13, diz que outros escarneciam, né? Debochados, tão embriagados, tão bêbados. Então, desde esse primeiro Pentecostes, né, um grupo de pessoas foi tocado, foi compungido, admirou e o que é isso? Ficou com desejo, né? Mas também haviam pessoas que achavam que eles estavam bêbados, que eles estavam... Desde aquele primeiro momento, isso chega assim até os dias de hoje, Padre Antônio. Antes disso, né, Laura? Diante de Jesus, havia gente que dizia que ele estava endemoniado. Ah, sim. A questão é sempre essa. Deus dá com largueza, generosamente, a muitos. Nós recebemos na medida do que nós esperamos, cremos, somos capazes de reconhecer. Então, é interessante porque num mesmo lugar você pode ter pessoas que são envolvidas pela presença de Deus, pela glória de Deus, tocadas, transformadas pela presença de Deus, e pessoas que estão ali como observadoras, achando tudo horroroso, tudo ridículo, nenhuma novidade. Isso foi para Jesus, isso foi para eles, isso é ainda hoje. E isso não devia escandalizar a gente, e isso não é critério para avaliar nenhum tipo de nada, de coisa nenhuma, do ponto de vista espiritual, né? Tem gente que acha que é uma bobagem, já havia, não, o critério não é esse, né? Então, o que os homens concluem de algo não é critério para a gente reconhecer ou não o agir de Deus, né? Porque num mesmo lugar, como você colocou aí, havia pessoas que reconheciam que um milagre estava acontecendo e pessoas que achavam que era só uma bebedeira. Há coisas que externamente se parecem muito, mas a causa delas só é percebida por quem tem algum tipo de luz, de sensibilidade interior dada por Deus para reconhecer aquilo. Humildade, quebrantamento de coração, essas coisas são necessárias para que você seja capaz de perceber o que está por trás de algumas coisas, né? Então, não é o que os homens falam, né? Hoje em dia, então, na internet nem se conta, né? Há muita imprudência, porque se coloca na internet muita coisa que está sendo vivenciada, às vezes, num determinado lugar, e aquelas pessoas que estão ali estão entendendo, porque elas estão mergulhadas numa busca de Deus. Quem olha da internet, sabe nem que não consegue discernir. São Paulo dizia isso, nem a mão direita da mão esquerda. Olha aquilo. Então é imprudência de quem bota, né? Porque você querer que uma pessoa que não sabe a diferença da mão esquerda para a direita, né? Da esquerda para a direita, reconheça um agir de Deus ali ou não, né? Mas o que as pessoas dizem, ou deixam de dizer, dia de Pentecostes já foi. Então, isso é mais uma questão para quem está dentro da igreja, né? Porque a gente está dentro da igreja, às vezes a gente também acaba fazendo esse tipo de ilação, né? Julgando tudo de maneira carnal, né? Isso tem cara de bebedeira. Tinha cara de bebedeira, mas não era, né? E a causa era exatamente outra, né? Estavam cheios de outro vinho, né? Como os pais da igreja diziam muito isso, né? Então, cara, vai devagar na hora de julgar as coisas, porque, né, devagarinho, né, talvez seja um bom critério, né, que o livro de Atos também dá para a gente, né? Na hora de julgar as coisas, seja econômico nas suas conclusões apressadas, né? Mas uma coisa interessante que ajudou no discernimento, e que eu acho que é interessante porque, né, você vê que se diz que eles ouviam os apóstolos falar na sua própria língua. Até hoje, os autores, os estudiosos do Novo Testamento,
se dividem em grupos para dizer que tipo de coisa aconteceu no dia de Pentecostes. Então, alguns dizem que foi um milagre na fala dos apóstolos. Outros dizem que foi um milagre no ouvido de quem estava escutando. E outros dizem que não foi, na verdade, nem um milagre na fala dos apóstolos, nem no ouvido de quem estava escutando, mas foi o dom de línguas como nós o conhecemos, que é uma fala orante e tal. Que não é um milagre, é um dom do Espírito Santo, mas não é um milagre, né? Milagre é uma coisa que tecnicamente tem um outro sentido, né? Então, porque como não se diz com exatidão o que era, você tem espaço para pensar nessas coisas todas. Mas o que eu acho interessante que tem no fundo, de objetivamente afirmado na Escritura, que fez com que as pessoas que se encantaram com o Pentecostes, não os que achavam que era bebedeira, mas os que se encantaram, percebessem que isso tinha a ver com Deus. Lá no versículo 11 se diz: nós os ouvimos publicar em nossas línguas as maravilhas de Deus. Então eu não sei como é que foi o milagre, se foi na boca dos apóstolos, se foi no ouvido de quem estava escutando, ou se não foi um milagre, mas foi o dom de línguas, que é um dom do Espírito, mas não é um milagre como nós entendemos hoje. Agora, o que fez a diferença é que todo mundo que estava ali, naquilo que estava acontecendo, percebeu que era as maravilhas de Deus. Então, o foco de todo mundo estava em Deus. Todo mundo naquele lugar se entendeu, porque todo mundo deixou um pouco de lado o seu particularismo e todo mundo estava voltado para as maravilhas de Deus. Isso congregou todo mundo, né? E isso era um sinal de que, tem alguma coisa aqui acontecendo que é muito mais que uma bebedeira, né? Vamos nos aproximar disso com temor, porque tem algo aqui que centraliza Deus, que faz a gente entender que eles estão trazendo para a gente as maravilhas de Deus. Então, isso foi critério, né, para que essas pessoas percebessem, olha, tem algo aqui que é mais do que humano, né? Então, me parece que onde as maravilhas de Deus são publicadas, onde a glória de Deus é manifestada, onde Deus é centralizado e não os homens, aí a gente tem chance de que esteja acontecendo algo de divino, de sobrenatural. Se os homens vão saber tratar bem disso ou não, cuidar disso ou não, é a página 2. Agora, me parece que é uma primeira coisa importante, né? Que marcou o dia de Pentecostes. As maravilhas de Deus foram publicadas naquele dia. E essas maravilhas revestidas, né, Padre Antônio, por uma... Eu acho que a gente vai deixar para a semana que vem, mas assim, esse fruto do Espírito Santo, da coragem, me inunda assim, de uma forma muito grande, porque, tirando João, todos eles abandonaram, e a gente vê aqui, nesse capítulo, né, provavelmente agora não dá tempo da gente pegar, mas assim, para que essas maravilhas fossem anunciadas, eles foram tomados de uma coragem. Eles que estavam fugindo, estavam trancados nessa sala, né, com medo, né, abriram as portas e começaram a anunciar. Então, assim, esse fruto da coragem, desde aqui, desse momento, é algo assim que nos comove, né, Padre Antônio? Então fica sendo gancho para a nossa próxima semana, a parresia, a coragem dos apóstolos em Pentecostes. Laura, vamos parar por aqui, senão o povo vai embora e a gente fica aqui falando. Vamos nós. Então, semana que vem a gente continua capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, beleza? Tá bom. Até mais, gente. Tchau, tchau. Um abração.